segundo Lucas 2,7, envolveu em pano, porque não havia lugar para ele lá naquela estalagem, naquela manjedoura. E assim teve uma natureza humana, segundo a Bíblia, Jesus, aliada à sua natureza divina, que tornou possível, essa natureza divina, a existência de Jesus, nos colocar como heranças de Deus, porque Jesus nasceu sem pecado. Natureza de Jesus sem pecado, para nos dar essa esperança, de que nossos pecados seriam também perdoados através dele. Como já mencionei, Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo, conforme o escritor Lucas escreve. Ele declara que Jesus nasceria e Jesus seria santo. Seria santo. Então, é a palavra de Deus que declara que Jesus seria santo, separado por Deus, integralmente, 100% separado para servir a Deus no tempo em que esteve aqui neste mundo. Como já mencionei, Jesus teve um desenvolvimento intelectual físico. Lucas 2,52, a palavra de Deus declara que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse é o crescimento cognitivo de Jesus, segundo a palavra de Deus. Jesus não era diferente de todos nós na questão dos sentimentos, das emoções. Jesus era humano, sua natureza humana. Ele sentia compaixão das pessoas, segundo a própria palavra de Deus. Jesus sentia compaixão das pessoas. Eu creio que você que me ouve nesta noite é nessa qualidade de humano também, um Jesus humano, um Jesus de corpo como nós, sentimentos como nós, sentia compaixão das pessoas. Eu ouvi semana passada um pregador dizendo que você não sente compaixão das pessoas que sofrem, você precisa procurar fazer um tratamento porque você está doente, porque uma pessoa normal, uma pessoa em que tem sentimentos de Deus, essa pessoa sente compaixão das pessoas. E nós trouxemos como exemplo um momento da vida de Jesus, em que Jesus estava transitando em determinado momento das suas caminhadas, de uma cidade para outra, E sabemos que Jesus ele tinha uma vida totalmente ocupada. Jesus não tinha quase tempo nem mesmo, ele vai dizer que a raposa tem Covid, o filho do homem, as aves do céu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E as pessoas não davam tempo para Jesus. Elas acompanhavam Jesus o tempo todo. Eu chego a pensar que Jesus talvez, como alguns dizem, ele não tinha tempo nem para respirar, porque a multidão estava acompanhando Jesus o tempo todo. Jesus ia para a praia, a multidão estava acompanhando Jesus. Jesus ia para o monte para a oração, a multidão estava acompanhando Jesus. Jesus entrava em uma casa, era uma aglomeração total, as pessoas aglomeradas em torno de Jesus. Então, Jesus tinha uma vida totalmente ocupada, mas mesmo assim, Jesus tirava tempo para abençoar as pessoas. Jesus tinha compaixão das pessoas. E eu trouxe como exemplo aquela mulher Síria Fenícia, aquela mulher cananeia, lá no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, que em determinado momento aquela mulher aparece junto da multidão e começa a clamar, começa a gritar, começa a pedir misericórdia a Jesus por conta da sua filha
que estava doente. E os discípulos de Jesus, sentindo incomodados com o acompanhamento daquela mulher, diz a Jesus que Jesus mandasse aquela mulher embora. Aquela mulher estava atrapalhando a caminhada dos discípulos com Jesus. E Jesus então não manda a mulher embora, mas Jesus vai dizer para aquela mulher em que não é bom que tire o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos. E a mulher, em uma resposta certa diante de Jesus, diz para Jesus que os cachorrinhos, eles se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu dono. Eu creio que ali moveu o coração de Jesus. Jesus se moveu de compaixão por aquela mulher. E Jesus então vai dizer que grande é a fé daquela mulher. E disse a ela que ela fosse, e seria feito aquilo que estava no desejo do seu coração. E a sua filha foi curada para a glória de Deus. Então, é um ato de compaixão. Jesus demonstra como um homem, como um ser humano, em que ele lida com as pessoas, olhando para as pessoas, sentindo as necessidades das pessoas. Se acompanharmos o texto do mesmo escritor, que é Mateus, nós vamos chegar no capítulo 15, verso 29, após Jesus declarar compaixão por aquela mulher. Jesus vai estar lá ao monte, segundo a Bíblia. Jesus caminhou, subiu o monte, se assentou, e a multidão estava presente ali acompanhando Jesus. Lá em Mateus capítulo 15, verso 29, nós queremos ler para você, nesse instante, esse acontecimento do ministério de Jesus, para sentirmos como Jesus tinha uma vida totalmente ocupada. Lá o verso 29 do capítulo 15 diz: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros mutilados, os puseram aos pés de Jesus e ele os sarou. Então, Jesus tinha uma vida totalmente ocupada, uma vida tomada, uma vida em que não tinha tempo quase nem mesmo de respirar, como eu já disse. E o verso 32 do mesmo capítulo, é Jesus chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Jesus sentiu misericórdia daquelas pessoas. Estavam com ele, segundo a palavra de Deus, quase 3 dias. E ele não havia ainda se alimentado. E Jesus não queria despedir aquelas pessoas para que elas não desfalecessem no caminho. E nós temos então nesse episódio a segunda multiplicação dos pães. 7 pães e alguns peixinhos. Jesus multiplica e a multidão sai alimentada para seguir a sua trajetória. Então Jesus é o homem, Jesus homem, que tem compaixão da multidão. Esse mesmo Jesus que tem compaixão como homem, como pessoa, também é um Jesus que é obediente. É um Jesus que obedece aquilo que Deus determinou para que ele fizesse nesse tempo em que estaria aqui, servindo a Deus e servindo aos homens, interruptamente durante aproximadamente os seus 33 anos de existência. Lá em Lucas capítulo 10, verso 45, para Deus nos diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Então, Jesus serviu as pessoas em toda a extensão do seu tempo de vida. E não é apenas essas as experiências,
do ministério de Jesus como homem, aquele que estava a serviço de Deus e a serviço da humanidade, mas Jesus também, como homem humano, Jesus teve fome, como todos nós muitas vezes. Se não nos alimentarmos ao tempo, sentiremos fome. Se passarmos 2, 3 dias sem nos alimentar, sentiremos fome. E a Bíblia, lá em Mateus capítulo 4, versículo 2, diz que após Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. É o Jesus humano, é o Jesus homem, é o Jesus que se fez carne, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, precisamos conhecer um pouco mais dessa natureza humana de Jesus, tá? Quantos de nós, às vezes, apenas conhecemos o Jesus Deus, o Jesus em que, segunda pessoa da Trindade, mas é o Jesus homem, o Jesus com a natureza humana, um Jesus que sofreu, é o Jesus que caminhou aqui nessa terra com a humanidade no seu tempo. Mas lá em João capítulo 19, verso 28, Jesus também teve sono. Os discípulos estavam com Jesus no mar. Em determinado momento, forma uma tempestade. Eles procuram Jesus. Jesus estava dormindo, segundo a palavra de Deus. Despertaram Jesus, para que Jesus pudesse socorrer, porque ele estava em apuro. Então, é o Jesus homem, em que teve fome. É um Jesus que, em determinado momento, sentindo cansaço, Jesus então deitou ali na popa do barco e acabou dormindo. Mas nós temos também ainda outras experiências de Jesus. No capítulo 4, versículo 6 do Evangelho de João, nós encontramos um Jesus cansado. Jesus cansado. Após Jesus caminhar em direção a Galileia, Jesus então ia passar por Samaria, onde havia aquele poço em que Jacó, segundo a Bíblia, havia construído. Jesus cansado, diz lá o capítulo 4, verso 6 do Evangelho de João. Eu quero ler para você nesse instante. Você está com a sua Bíblia em casa aí? Tome sua Bíblia. No capítulo 4, verso 6, diz assim: estava ali a fonte de Jacó. Jesus pôs cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era quase a hora sexta, que na introdução era aproximadamente meio-dia. Jesus estava cansado, era um homem cansado da caminhada da Galileia, indo em direção à Galileia. E teve sede também, porque, obviamente, ele sentou próximo ao poço, porque ali ele teve água para saciar a sua sede. Todos nós sentimos sede, e Jesus, como homem, também sentiu sede, e nós somos gratos a Deus, porque Deus tem nos ensinado naquela caminhada que, segundo alguns historiadores, da Judéia a Galileia estava aproximadamente 120 quilômetros. Um homem caminhando aproximadamente quase isso, porque ele estava em Samaria. Em Samaria ele estava seguindo para Galileia. Então, queridos, esta é a ideia da humanidade de Jesus. Jesus humano. Jesus que teve também, como eu tenho a minha descendência, tenho os meus descendentes, Jesus também tinha a sua descendência. E a Bíblia não deixa isso bem claro. Chama Jesus o filho de Maria, Marcos capítulo 6, verso 3. Depois nós temos Jesus, filho de Davi, descendência de Davi, grande rei Davi. E nós temos também o Evangelho chamando Jesus o filho do homem. Filho do homem.
Então Jesus tinha descendência como homem, como humano, e assim nós podemos ver esta linha de pensamento em que Jesus veio como 100% homem para sofrer, para compartilhar conosco esta humanidade e que pode nos ajudar em prosseguirmos servindo a Deus também, olhando para Jesus. Mas alguém pode estar pensando nesta noite: por que estudar a humanidade de Jesus? Por que estudar a divindade de Jesus? Tanto uma quanto a outra vai nos ajudar a crescer a nossa fé, a nossa convicção de que não estamos trilhando um caminho escuro, mas estamos trilhando o caminho certo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, aquele que tem essa percepção de um Jesus 100% homem e um Jesus 100% Deus, essa pessoa, por certo, é uma fé em que estará baseado nos ensinamentos da palavra de Deus. Eu quero ler com você ainda a carta de Paulo aos crentes em Roma, lá no capítulo 5, verso 17 e verso 18, porque Paulo vai nos orientar com respeito a essa bênção de termos esse entendimento, estudarmos a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus. Romanos capítulo 5, verso 17 e verso 18: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Esta é a leitura que pode nos ajudar a entender melhor a razão da vinda de Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus experimentou tudo que um ser humano poderia experimentar durante a sua trajetória de vida aqui neste mundo. Tá? Isso pode nos ajudar, muitas vezes, nas nossas limitações. Jesus, ele teve sentimentos, teve necessidades, teve limitações, como homem lidando com as pessoas do seu tempo, mas superou todas essas coisas, sendo guiado, iluminado pelo Espírito Santo de Deus. E como eu disse, Jesus, ele teve necessidades, mas Deus o supriu todas através do seu Santo Espírito. E o sacrifício de Jesus em nosso favor como ser humano, ele nos trouxe a bênção da oportunidade de sermos resgatados dos nossos pecados, porque ele não tinha pecados, e fez pecados por nós. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, ou seja, alguém mediador do sacrifício para perdão dos nossos pecados, Jesus. Então nós temos aí uma pequena porção de ideias com respeito às qualidades da vida de Jesus como humano, como ser humano. Mas nós também vamos falar um pouco com respeito à divindade de Jesus.
precisamos conhecer um pouco esse Jesus 100% Deus, tá? 100% Deus. E a Bíblia é o instrumento principal de estudo para entendermos essa grandeza, né? Jesus como sendo 100% Deus. Eu falei com respeito aos atributos de Deus no estudo passado. Os atributos de Deus são também atributos de Jesus, Deus. O Jesus da segunda pessoa da Trindade é o Jesus Deus. E os atributos que esse Jesus possui, nenhum ser humano possui. Nenhum ser humano. Só o Jesus Deus, tá? Na sua essência de divindade, possui. Como, por exemplo, autoexistência. Só Jesus tem autoexistência. É atributos de Deus e também de Jesus, exclusivamente deles. Imutabilidade, disse na estudo passado, Deus é imutável. E Jesus também é imutável. É natureza exclusivamente de Jesus. Eternidade. Somente Jesus é eterno, porque Deus é eterno. E Jesus também é eterno. Onipresença. Se você quiser na Bíblia acompanhar essas referências, eu vou passar para você. Autoexistência, João 5:26. Imutabilidade, Hebreus 13:8. Eternidade, Hebreus 7:3. Onipresença, Mateus 28:20. São atributos exclusivamente de Jesus como Deus. Como Deus. Só Ele pode fazer coisas que Deus também fez no passado e faz no presente. Tá? Só Jesus poderia fazer algo que eu já mencionei, né, aqui nessa noite, como Deus. Por exemplo, eu vou citar, por exemplo, aquele coxo, aquele homem aleijado, em que estava 38 anos, aguardando o momento para receber a cura, ali no poço de Betesda. Nenhum ser humano poderia levantar aquele homem desse estado de 38 anos em cima de uma cama, mas Jesus, como Deus, poder de Deus, Jesus então declara aquele homem para tomar a sua cama e para a sua casa. Só Jesus poderia fazer esta obra, essa coisa graciosa, grandiosa. Só Jesus teria poder para fazer isto como Deus. Deus, homem. Deus divino. Deus em que realiza milagres. E ainda perdoar pecados. Jesus tinha poder para curar e para perdoar pecados. Temos um outro exemplo também daquela mulher do fluxo de sangue, uma mulher de 12 anos, lutava com essa enfermidade, já havia gasto uma fortuna com os médicos e ninguém dava uma solução para a situação daquela mulher. Mas Jesus, o Jesus divino, o Jesus que tinha o poder de Deus, restaurou aquela mulher da sua enfermidade e deu a ela uma dimensão de vida diferente para louvor e glória de Deus. Então Jesus possuía títulos, né, que era de Deus. Ele mesmo declarou: quem vê o Pai, vê a mim. Eu e o Pai somos um. Então é o Jesus Deus, é o Jesus divino, é o Jesus que assume a sua manifestação de glória durante o seu ministério aqui neste mundo, para a glória de Deus. É o Jesus que aceitava
adoração. Os anjos não recebiam adoração, os apóstolos também, os profetas também, os sacerdotes também não. Todos esses não tinham direito à adoração, mas Jesus poderia ser adorado como Deus, porque na realidade é o Deus conosco, Emmanuel conosco. Então, é o Deus, é o Jesus divino, o Jesus que trouxe a salvação, é o Jesus que trouxe a nossa redenção, é o Jesus que veio para que Deus tivesse um relacionamento com o homem, um relacionamento com o ser humano. Por isso que João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então Jesus deve ser adorado na sua plenitude de graça. Lá em Filipenses capítulo 2, versos 10 e 11, Paulo vai dizer aos crentes de Filipe, e ele, Deus, vai dizer: por isso Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, e sobre o nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão no céu, dos que estão na terra, dos que estão abaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esse é o Jesus divino em que nós servimos, em que nós adoramos. É o Jesus que une a sua humanidade, a sua divindade. É o Jesus único, Jesus em que nós cremos, é o Jesus em que nós pregamos, é o Jesus que nós ensinamos, o Jesus 100% Deus e 100% homem, porque teve necessidades como homem, teve necessidades como todos nós temos, como já mencionei, mas também tinha consigo a ação de Deus para realizar as obras de Deus, para que o nome de Deus fosse glorificado. Que Deus possa nos abençoar você, que você possa entender que Jesus, ele teve essa natureza humana desde o seu nascimento e seguiu até a cruz do Calvário, quando lá, sendo crucificado, em um momento da crucificação, segundo a própria palavra de Deus, Jesus sentiu sede, pediu água, e lhe deram vinagre a Jesus, para que pudesse assim trazer mais sofrimento para o Filho de Deus. Mas o Jesus Deus, o Jesus divino, não ficou lá na cruz, nem ficou no túmulo, mas ele subiu, ascendeu aos céus e se assentou à destra de Deus. Então, aquele corpo de carne e ossos que ele possuiu para estar aqui, foi para passar o seu tempo de ensinamentos da humanidade, e após então recebeu um corpo glorificado, um corpo exaltado, um corpo totalmente divino, um corpo, carne, ossos em que ele deu aqui. Este corpo foi transformado, como nós também seremos transformados ao deixarmos este corpo. Como isso que é carne, isso que é ossos, chegar ao final da nossa existência, voltar ao pó, o Espírito volta a Deus, e nós estaremos com Ele para sempre, com Jesus, o Jesus divino. Não mais o Jesus homem, mas o Jesus de Deus, aquele que morreu, aquele que deu a sua vida pelos nossos pecados. Que Deus nos abençoe nesta noite, a você que acompanhou o estudo bíblico. Vamos orar mais uma vez, não só agradecendo a Deus, estarmos juntos na presença de Deus, mas intercedendo por tantos quantos nessa noite estão aguardando a manifestação desse Jesus que morreu e está à destra de Deus intercedendo por nós. Baixe sua cabeça quando você estiver em casa, no carro, quando você estiver distante, parado,
certo, no carro parado, você baixa sua cabeça, vamos orar no Senhor. Nosso Deus, Pai querido, Pai bondoso, Senhor nosso que está nos céus, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado, Senhor Deus, por mais esse culto, mais esse estudo bíblico, Pai, que lutamos ao Senhor. Muito obrigado, Deus, porque é uma oportunidade que o Senhor nos concede e nós queremos agradecer ao Senhor. Muito obrigado por aqueles que estão em casa nesse instante, ó Deus, também acompanhando esse momento, que é o momento de estudo bíblico na igreja. Se o Pai estivéssemos, ó Deus, em tempo normal, certo, estaríamos aqui, Pai querido, teus servos, tuas servas, e o culto seria presencial. Mas, por circunstâncias, Senhor Deus, nós estamos no online, através da internet. Nós queremos pedir ao Senhor, que o Senhor esteja visitando cada família, Senhor Deus, especialmente aquelas que estão passando por momentos, Deus, de enfermidades, Pai querido. Lembramos do irmão Edson, Senhor Deus, ali na UPA, Pai querido, aguardando o tratamento, Senhor Deus, para que possa, Senhor, receber do Senhor não só assistência que o Senhor tem dado a ele, mas também usando os médicos, os enfermeiros, ó Deus, aqueles que cuidam, Pai querido, para abençoar o teu servo. Pedimos também pela irmã Regina, Senhor Deus, seja com ela nesse instante, Senhor Deus, tranquilizando o seu coração, ó Pai, usando o Deus de misericórdia, de bondade, para com a tua serva, Senhor Deus, para que ela possa se tranquilizar, que ela possa estar confiante que o nosso Deus está cuidando do irmão Edson, está cuidando dela, está cuidando dos seus filhos, aqueles que ele resgatou para o louvor e glória do seu nome. Pedimos, ó Deus, por outros lares, meu Pai, também passam, Senhor Deus, situações também difíceis, Senhor, nesse tempo tão estranho para todos nós. Mas nós pedimos ao Senhor, fortalece, Senhor Deus, a nossa fé, dá-nos graça, Senhor Deus, para que possamos vencer os períodos difíceis, Senhor Deus. E após então nós manifestarmos a nossa gratidão ao Senhor, como já temos manifestado, mas de forma, Senhor Deus, presencial para a glória do Senhor. Pedimos, ó Deus, por aquelas famílias, ó Pai, que temos acompanhado, Senhor Deus, em que perderam, Pai amado, entes queridos, ó Deus, nesse tempo, nessa semana. Família da irmã Rosemary, Senhor Deus, ó Pai, temos misericórdia dessa família, Pai querido. Quero rogar pelo irmão, Senhor Deus, da doutora Adna, que está também internado ali, ó Pai, no Hospital das Clínicas. Cuida do teu servo, Senhor Deus. Traz a ele também a recuperação, Senhor Deus. Ela pediu que orássemos por ele. Nós estamos pedindo o Senhor nesta noite. Mas não só por ele, meu Deus, mas tantos outros que estão também, meu Pai, na mesma situação. Deus querido, tenha misericórdia, Senhor Deus. Use de bondade, Senhor Deus. Traga de volta, Senhor Deus, aqueles que estão internados para ser a sua família, Pai querido. Dá-nos, ó Deus, a alegria da vitória, vendo pessoas resgatadas, ó Deus, salvas, ó Pai, curadas, ó Deus, para o louvor e glória do teu nome. Continua abençoando a igreja, Senhor Deus, para que nada venha, Pai querido, impedir, Pai Santo, os trabalhos da igreja, Senhor Deus, mas que juntos, ó Pai, possamos realizar com alegria, com desprendimento, ó Deus, colocando cada dia mais a nossa vida no teu altar e possibilitando o Senhor nos usar através do Espírito Santo, para que vidas sejam abençoadas através das nossas vidas, através da vida da igreja. Visita cada lar, perdoa os nossos pecados, leva de volta às nossas casas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim nós finalizamos.